18 e 9 do capítulo 1, profeta Daniel, diz assim: resolveu Daniel firmemente não contaminar-se com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Então pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não contaminar-se. Verso 9, juntos. Ora, Deus concedeu a Daniel misericórdia e compreensão da parte do chefe dos eunucos. Senhor, nós pedimos a Tua graça e a Tua ajuda, para que esta palavra, Senhor, possa encontrar um lugar todo especial em nosso coração. Lugar este, Senhor, que ninguém pode tirar, Senhor, pois dessa palavra nós dependemos, pois desta palavra, Senhor, depende a nossa vida espiritual e a nossa sobrevivência contigo. Portanto, abençoa, leva cativa a nossa mente e coração diante da Tua presença, em o nome de Jesus. Amém. Ocupe o seu lugar. Por favor, não converse com ninguém agora. Deixa que o Senhor venha ministrar aos nossos corações nessa noite. Você que esteve aqui no domingo à noite, eu quero só relembrar para aqueles talvez que não estiveram, eu quero dar continuidade a esse pensamento e concluir com uma palavra final de aplicação dentro desse texto. Só lembrando os irmãos que eu finalizei a palavra de domingo à noite, apresentando primeiro a estratégia do rei Nabucodonosor em tirar jovens da cidade de Jerusalém, sitiada, e implantar neles uma cultura e uma religião babilônica. Falei que a estratégia do rei Nabucodonosor, algumas pessoas talvez pensassem, pastor vai falar de Daniel, vai falar de jejum, pastor vai falar de Daniel, vai falar de algumas outras coisas, de decisão. Eu falei de Daniel pelo ponto de vista do que Nabucodonosor tentou e intentou fazer, trazendo uma alusão àquilo que nós estamos vivendo na atualidade. As estratégias do passado eram: persigam, prendam e matem. Saulo fez isso com a igreja, matou Estevão, perseguiu os cristãos, foram dispersos. A estratégia mudou. A estratégia não é mais matar, prender, perseguir. A estratégia agora é infiltrar-se. Tente trazer sobre eles agora uma nova cultura. Tente trazer sobre eles agora, sobre o povo que eu percebo que é difícil perseguir, porque quanto mais perseguiam a igreja, mais a igreja se multiplicava na era dos apóstolos, no tempo dos apóstolos. Quanto mais eles perseguiam, mais eles pregavam o evangelho se expandia por todos os lados. Mas no domingo eu finalizei apresentando a estratégia do rei Nabucodonosor em implantar uma nova cultura, uma nova religião babilônica na mente de homens que tinham a mente de Deus, que tinham a palavra de Deus, a lei de Deus no seu coração, com o propósito de destruir os valores espirituais deles. O propósito de levá-los a ter um forte desejo pelas coisas da carne. Se você olhar o capítulo 1, do verso 1 ao 8, você vai perceber que a proposta dele foi: dê as melhores coisas para eles, ofereça os melhores vinhos, ofereçam as melhores comidas, ofereçam as melhores vestes, ofereçam um emprego no palácio, ofereça tudo do bom e do melhor para eles, para que você possa ver se eles não vão blasfemar na presença de Deus. Então eu finalizei dizendo que uma das propostas do rei Nabucodonosor era promover talvez uma insatisfação no coração daqueles homens, dizendo: poxa, Deus entregou Jerusalém nas mãos dos babilônicos. Deus entregou a nossa terra, o nosso templo, o templo fora destruído. Rei Nabucodonosor roubou todo do templo para construir uma estátua de ouro para adoração a ele mesmo. Então eles podiam olhar para Deus e dizer assim: Deus nos abandonou, Deus nos deixou de lado. Então ele quis talvez trazer uma destruição dos valores espirituais no coração daquele povo, daqueles jovens. Ele talvez quisesse levar eles a um desejo carnal profundo, dizendo: aqui estão as minhas finas iguarias, tudo que eu tenho do bom e do melhor para dar a vocês, eu dou, está aqui. E ele quis talvez promover uma insatisfação, um descontentamento das pessoas com as coisas de Deus.
Há pessoas que estão muito descontentes com o que Deus está fazendo na sua vida, não estão aguardando o tempo, estão querendo mudar de lugar, como se Deus deixasse de fazer aqui para fazer aonde elas estão desejosas em ir. Irmãos, isso é descontentamento. Deus não trabalha com isso, Deus não trabalha sob pressão, Deus trabalha com propósito. Diga comigo, Deus trabalha com propósito. E por fim, talvez a intenção dele fosse apresentar uma fé não verdadeira àqueles irmãos, mas como eu havia dito no final, acho que ele se arrependeu de ter tentado fazer isso, porque quando Daniel chegou com aqueles 3 amigos na Babilônia, ele promoveu uma revolução na Babilônia. Pastor, estou no trabalho, estou no emprego que só Jesus, é só Jesus e você para revolucionar aquele lugar. É só você e Jesus. Pastor, na minha casa só tem eu de crente, mas você e Deus é a maioria. Para que você vai precisar de mais? Quando Gideão olhou assim, 22 mil, Senhor, é o suficiente. Ele falou, tem gente demais contigo. Fala para ele lamber, se não lamber com nenhum cão, não serve para mim. Então Deus não precisa de multidão para fazer um milagre acontecer. Então ele chega na Babilônia e promove uma revolução. Sai de escravo a governador, como José. E ele promove uma coisa tão poderosa que o próprio rei gosta dele, acaba gostando dele e dizendo, eu não quero que você morra. Ele passou a noite inteira jejuando. Mas o rei Nabucodonosor, ele intentou fazer isso com aquele povo, ele tentou fazer isso com aqueles jovens. E a segunda coisa que eu finalizei dizendo foi apresentando os desafios que Daniel e os seus amigos tinham que enfrentar ali na nova cidade, na Babilônia, fora de Jerusalém, fora do seu arraial, fora do seu costume, fora da sua terra. Ele tinha que aprender agora a lidar com uma outra religião, ele tinha que aprender agora a lidar com novos hábitos, ele tinha que lidar agora com uma mudança radical na sua vida, irmãos. E na primeira mudança enfrentada por Daniel, o rei destruiu a cidade, destruiu o templo, mas disse, os jovens não, tragam para mim, porque eu tenho planos para eles. Eu tenho proposta para que esses jovens, para que eles possam viver na cidade perto de mim, porque eu tenho muita coisa boa, entre aspas, para fazer com eles. Qual era a intenção do rei Nabucodonosor? A intenção do rei era promover uma destruição na memória deles quanto à palavra de Deus. O que mais o diabo intenta todos os dias é promover uma destruição da nossa memória quanto à palavra de Deus. Ele não quer que nós nos lembremos da fiel palavra de Deus na nossa vida. E quando nós olhamos para a crise, para problemas, a primeira coisa que vem ao nosso coração é insatisfação, é descontentamento, é reclamação, é murmuração. Irmãos, quando esse homem tenta roubar a memória da palavra de Deus, ele estava querendo implantar naqueles homens uma nova cultura e destruir os valores espirituais deles. Aí ele não intenta só isso, ele incita os jovens a um desejo por coisas sacrificadas. Versículo 4, a partir do versículo 4, diz, jovens sem nenhum defeito, de boa aparência, instruídos, competentes, para assistirem no palácio do rei, para lhes ensinar a cultura, a língua. E lá no versículo 5 diz, e determinou o rei a ração diária, uma comida boa, das finas iguarias do rei, era o melhor maná. Eu disse no domingo que a adega do rei devia ser uma adega que só devia ter de 30 anos para cima. Não tinha vinho de segunda qualidade não. Ele não preparou coisas pequenas, ele não prepara meia porta para a gente entrar, ele prepara uma porta inteira para a gente entrar e quebrar a cara. Me desculpe com a expressão, mas a intenção do rei era destruir a memória da palavra de Deus na mente daqueles jovens, era de fazer com que eles desejassem comidas sacrificadas e assim apresentasse para eles uma nova cultura, uma nova fé. Ou seja, vocês agora são norteados não pela lei de Deus, mas por aquilo que vocês estão aprendendo aqui na Babilônia. Irmãos, o mundo tenta todos os dias, através dessa mudança, como eu disse no domingo, essa agilidade. Hoje mesmo, eu estava lá em cima no computador e apareceu uma janelinha lá, necessidade de atualização. Se eu clico, era atualizado. No mês que vem, ou na semana que vem, ia aparecer uma outra janelinha no meu computador, dizendo, clica aqui para atualizar. Todos os dias, o mundo está correndo tanto, porque se a gente não tiver cuidado, nós vamos tropeçar e vamos cair, aí a gente vai ser destruído nos nossos valores espirituais. Nós vamos começar a nos inclinar para desejos que não são de Deus, mas são carnais.
E essa pressa desenfreada que as pessoas vivem, o mundo empreende sobre nós, nos leva a uma insatisfação, um descontentamento com as coisas de Deus e com o tempo de Deus. No fim do culto, uma irmã me procurou e disse: pastor, quando o senhor falou que se Deus pudesse dar uma agilidade no modo dele trabalhar, seria muito fácil, né? Ela: pastor, eu estou esperando há 18 anos a conversão do meu marido. Eu disse assim: minha irmã, pode ser que quando você volte para casa, as coisas possam ter mudado, Deus possa ter agido hoje, teu marido de repente quebrou o coração e vai se converter a Cristo, mas se não, eu vou usar Hebreus para ti, espera, porque ele virá. Porque se tardar, espera, porque certamente ele virá. Deus não vai tardar na sua promessa, mas não tenha pressa, porque isso gera descontentamento em nosso coração. Então, ele tinha a intenção de matar a memória, destruir a memória. Ele tinha um propósito de colocar desejos carnais na mente daqueles jovens, fazer com que eles pudessem ter uma nova cultura. E o objetivo do rei era trazer para a Babilônia jovens bons, não feiosos, mas jovens bons, cheios de virtudes, cheios de adjetivos, de boa aparência, versículo 4, competentes para oferecer a eles oportunidades para servir lá no palácio. Faculdade de graça, disse no domingo, faculdade de graça. Quem não quer passar numa faculdade sem fazer Enem, ir para uma faculdade particular sem fazer Enem, sem fazer um pré-vestibular, só com o rei dizendo assim: esse aí é chave comigo, está fechamento comigo, pode mandar entrar pela porta da frente sem problema nenhum. Detalhe, faculdade de graça, e ainda a promessa de um emprego dentro do palácio, do lado do rei. Quem não quer isso? Você está pensando que ele abre meia porta para a gente entrar? Você está pensando que ele vai botar uma feiosa na tua frente? Você está pensando que ele vai colocar uma que não tem talvez a janela da frente? Ele vai colocar uma bonita na tua frente. Ele não vai colocar um camarada feio não, um magrelo feio não. Ele vai colocar um cara bonito na tua frente. Você está pensando que ele vai te botar um negócio pequeno para você tentar? Não, ele vai colocar coisas grandes, coisas boas, que aparentam ser de Deus, mas não são. É isso que ele intentou fazer. Satanás, irmãos, é um ser ardiloso. Ele nunca oferece algo ruim que não se pareça com alguma coisa boa. Nunca. Lembra de Gênesis 2? Quando ele diz: todas essas árvores são boas, mas é aquela ali que você tem que comer. Não, aquela não pode. Não, mas é aquela que você tem que comer. Lembra de Juízes capítulo 16? Quando apareceu uma prostituta por nome de Dalila, pensando que era feiosa? Era a mais bonita da terra de Gaza. Está pensando que os gibeonitas chegaram para Josué no capítulo 6 de Josué, que chegaram lá dizendo assim: nós viemos de perto, nós somos ricos, poderosos, nós viemos aqui porque nós temos medo de você. Não, eles chegaram para Josué e disseram assim: nós viemos de longe, nós somos pobres, olha o nosso chinelo aqui, todo velho. Enganaram Josué, e Josué fez aliança com os gibeonitas, sem que Deus mandasse. Lembra de Mateus 4, quando Satanás coloca Jesus 3 tentações, muita comida, com muita fome, coloca um reino sobre ele e diz: olha, se você se prostrar, tudo isso eu vou te dar, é só tu me adorar. Satanás, irmãos, é ardiloso, ele nunca vai te oferecer algo ruim que não se pareça bom, ou que seja de Deus, ou que se não pareça com as coisas de Deus. É só você olhar para esses exemplos. Na segunda mudança, onde eu quero chegar e concluir, que eu não consegui fazer no domingo à noite, Daniel precisou de um pouco mais. Ele precisou de um pouco mais do que talvez ter firme no seu coração, a resolução no seu coração de não querer aquela mudança religiosa, de não querer adorar o Deus dos caldeus. Ele tinha que ter uma resolução muito maior, porque ele tinha que aprender a controlar algo que nós, seres humanos, precisamos aprender a controlar todos os dias. Colossenses 3, versículo 1, Paulo não está dizendo somente para a gente olhar e pensar nas coisas do alto, mas ele diz: vocês precisam fazer morrer as coisas da terra. Olhar para cima talvez não seja tão difícil, matar o que está embaixo é o desafio de cada crente. Daniel tinha que aprender a controlar os seus desejos carnais. Uma vez eu estava num propósito
de 40 dias, fazendo um jejum, e minha mulher falou assim: tá brincando? Todo dia eu tenho que fazer um legume diferente? Falei: não, isso não. Uma cenoura ralada, uma alface. Eu pus um propósito de comer uma só proteína. Qual? A proteína do ovo. Eu comia um ovo todo dia, batido, cozido, estaladinho. Só não comia carboidrato, salada e legume. Eu fiz um propósito com Deus. E na semana final do meu propósito, fui convidado a ir num culto. Aí os irmãos sabiam que eu estava no meu propósito. O que eles colocaram na minha frente? Foi sangue do Cordeiro. Falei: Jesus, faz comigo não, Senhor. Falei: irmãos, eu vou fazer o seguinte. A Bíblia nos recomenda uma coisa que a gente tem que fazer: fugir da aparência do mal. Não era mal, mas eu fugi. Irmãos, eu fiz o culto, eu adorei o Senhor e disse: ó, vou deixar minha porção, meu quinhão para quem quiser. Deus abençoe. Foram para minha casa, tomei o meu chá, comi a minha torrada e fui dormir. Completei o meu jejum diante de Deus. Irmãos, é muito difícil controlar essa natureza aqui. É ou não é? Fazer morrer todo dia prostituição, lascívia, fazer morrer, Gálatas 5:16 até o 21, não é uma tarefa fácil. Ele tinha que aprender agora a controlar os seus desejos carnais, porque a ração diária era boa demais. O vinho era da melhor adega, era da melhor safra, não era um vinho qualquer. Então ele tinha que aprender. Daniel estava agora inserido numa cultura que gostava de fazer tudo o que tinha vontade. Nós estamos inseridos numa geração, num tempo onde as pessoas querem fazer e fazem o que querem fazer. Uma geração hedonista, uma geração de pessoas que quando elas colocam uma coisa no coração para fazer, elas fazem, nem que elas tenham que burlar leis, nem que elas tenham que extrapolar limite. Há um grupo em Nova Iguaçu se reunindo numa certa avenida para começar pegas que há muitos anos atrás eu vi acontecer aqui em Nova Iguaçu. Quantos lembram desses pegas que promoveram muitas mortes em Nova Iguaçu? Aí alguns policiais, amigos, já falaram assim: não, nós estamos tentando cercar. Quando foi um dia desses, eles promoveram sem que os policiais soubessem. Eles promoveram 15 minutos de racha, cavalinho de pau para lá e para cá. Nós estamos vivendo numa geração em que pessoas que colocam coisas erradas no coração para fazer, elas fazem. E ele tinha que estar muito atento a essas coisas, porque ele precisava controlar seus desejos carnais, porque ele via a mesa posta, ele via o vinho colocado na mesa, ele vinha tudo à disposição dele. Ele tinha que aprender a controlar sua vida com Deus. Aprenda a controlar seus instintos nessa geração hedonista que a gente está vivendo, onde pessoas fazem o que querem fazer, sem medo do que vai acontecer com elas, sem nenhum pudor, sem nenhum medo. Sem nenhum medo. Irmãos, aquilo que muitos viram ali no palácio, aquilo que muitas pessoas estavam observando como bênção, Daniel interpretou como ser uma coisa perigosa, um abismo entre ele e o Senhor. Ao invés de interpretar que aquilo ali era uma vitória para ele, ele interpretava que aquilo ali era um perigo para ele em relação à sua comunhão com Deus. Muitos estavam dizendo: Daniel, é muito bom, é muita comida, é muita bebida, é muita farra, faculdade de graça e oportunidade de trabalhar lá no palácio do rei, é muita facilidade. E ele disse: não, isso aí é um abismo entre eu e Deus. Amém, irmãos? Só que não parei não. Acredito eu que Daniel não queria nenhum tipo de interferência entre ele e Deus. Acredito de coração. Lendo o texto, mergulhando no texto aqui, eu entendo que Daniel não queria nenhum tipo de interferência entre ele e Deus, pois Daniel entendia que a amizade com o mundo, diga comigo, a amizade com o mundo, fala mais forte, a amizade com o mundo, além de ser inimizade com Deus, constitui a interrupção das bênçãos dele. Ele entendia isso, de que há muito mais do que uma inimizade com Deus, era a interrupção das bênçãos de Deus sobre ele.
Se Daniel não tivesse se preservado e preservado a sua integridade moral, espiritual, ele não tinha sido preservado na sua integridade física na cova dos leões. Ele preservou a sua integridade espiritual com Deus. Eu não vou me contaminar. Ele preservou a sua integridade moral. Eu não vou me sentar à mesa com o rei. Quando chegou na hora de Deus agir, Deus não deixou os leões tocarem nele. Se tu for fiel com Deus, Deus jamais vai ser infiel com você. Você pode ser colocado no pior lugar, como Isaac foi colocado, numa terra seca, no lugar mais seco do planeta. Isaac foi colocado no lugar mais seco do planeta, onde chovia uma vez por ano. Quer ser agricultor numa terra dessa? Só fazendo o que ele fez, nego, cavando poços. Ele foi agricultor no lugar mais seco do planeta e se transformou no cara mais rico do Oriente. Por quê? Porque ele escolheu obedecer a Deus e foi preservado ali, e Deus glorificou o próprio nome por causa da fé de Isaac. Daniel, irmãos, preferiu correr os riscos em nome da sua comunhão com Deus do que amoldar-se ao esquema lá da Babilônia. Viu o capítulo 10, o capítulo 6 que nós lemos? Vai em casa, dever de casa. Leia o capítulo 6 todo. Ele disse: vem cá, que lei é essa que vocês inventaram aí para me pegar? Tá bom, é para não orar? Eu vou orar 3 vezes ao dia. Abria a janela para o lado de Jerusalém, dobrava os seus joelhos no chão, de manhã, de tarde, de noite eu orava. Os sátrapas olhavam lá e falavam assim: o Dario, lembra do decreto? Olha lá, estão desobedecendo você. Mas Daniel, logo Daniel? É Daniel. Então tá, por causa da minha ordem, manda ele para a cova. Mas ele preferiu ir para a cova do que ser vendido, do que aceitar o esquema da Babilônia, do que aceitar comer as finas iguarias do rei, beber o vinho do rei, fazer parte da cultura dos caldeus, comer e adorar ao Deus dos caldeus. Ele preferiu ir numa cova, irmãos. Queridos, nós vivemos um tempo onde nós precisamos buscar e praticar os conselhos do apóstolo João, na sua primeira epístola, no capítulo 2, verso 15, 16, 17, se você quiser, abra lá, porque eu já tenho a minha aberta aqui. Primeira epístola de João, capítulo 2, versos 15, 16 e 17. Primeira de João. Esse é o tempo que nós estamos vivendo e que precisamos colocar esses conselhos em prática em nossa vida. Diz o texto, capítulo 2, verso 15 até o 17, juntos? Não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não. Por quê? Ele explica: porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Ora, o mundo passa bem como a sua concupiscência. Leia comigo o final: aquele, porém, que faz a vontade de Deus, permanece. Eu acredito que Daniel já tinha pensado nisso antes mesmo que João tivesse escrito. Antes que João tivesse escrito isso, Daniel já vivia esse contexto. Sabe por quê? Porque o amor do mundo para Daniel era incompatível com o amor de Deus. O amor do mundo é incompatível com o amor de Deus. Se você igualar o amor que você tem pelas coisas que você faz nesse mundo com aquilo que você faz para Deus, olha para mim, é incompatível. Não equipara, nunca. Daniel também entendia que o governo do mundo é um confronto ao governo de Deus. É um confronto, porque o governo do mundo é daqui, eles olham para cá, eles querem aqui. O governo de Deus veio para tirar os nossos olhos daqui e colocar os nossos olhos lá. O governo de Deus na nossa vida é perdendo que a gente alcança. O governo do mundo é ganhando que a gente ganha. É passando por cima das pessoas, é fazendo o que os hedonistas gostam de fazer. Tudo o que querem fazer, eles fazem, até alcançar o que eles querem. Aí ele pensa também que o mundo físico, lá no versículo 17, é transitório, mas o mundo de Deus é eterno.
Ele diz: os que fazem a minha vontade permanecem para sempre. O que eu quero dizer com essa aplicação final aos irmãos? E já já a gente vai sentar à mesa com o Senhor. Eu faço a aplicação final aos irmãos agora. Como Daniel, como a atitude de Daniel, não Daniel dele não, batera não, mas você pode ser como Daniel, seu xará. Como Daniel, irmãos, precisamos aprender a superar diariamente cada mudança que ocorre nesse mundo e nos mantermos fiéis a Ele até o fim. Sabe por quê? Se você está acreditando que qualquer outro governo que entre vai melhorar o Brasil, olha para mim, o Brasil pode até dar uma sensível melhora, mas o mundo vai continuar sendo mundo e o mundo vai continuar caminhando para o caos. O que a gente tem que fazer como Daniel é aprender a superar diariamente as mudanças que ocorrem nesse mundo e nos manter fiéis a Deus, seja o que for, custe o que custar. Não se corromper, não aceitar, não adotar uma nova fé, não adotar uma nova cultura. É algo interessante o que Paulo faz com Colossenses, com os irmãos de Colosso. Bispo Rubem pregando isso no domingo de manhã, eu disse que aquilo homologou a minha mensagem da noite, porque eu estava com a mensagem pronta e ele perguntou: tá a mensagem, qual é o tema? Eu disse Daniel 1, 8 e 9, e o texto que ele leu, Paulo orando para que eles sejam radicados, para que eles sejam confirmados em Deus. Paulo estava fazendo uma oração, porque os falsos mestres de Colosso estavam promovendo a ideia falsa, de que se eles aceitassem a doutrina errada, mentirosa, eles iriam conhecer Deus na profundidade, eles iriam ver grandes maravilhas de Deus, iriam fazer grandes coisas. Qual a igreja que não quer isso? Se chega um profeta aqui agora e fala: eis que vos digo, meu servo, se vocês aceitarem o que eu estou dizendo, isso vai acontecer, toda a igreja vai dizer: uau, é Deus. Paulo disse: eles querem te oferecer um conhecimento sobre Deus. Paulo ora para que eles tenham pleno conhecimento sobre Deus. Falar no capítulo 1, versículo 9, a oração que o apóstolo Paulo faz a essa igreja é para que eles não aceitassem outra coisa, irmãos, a não ser a palavra de Deus. Não aceite. Como Jesus disse aos discípulos: se alguém disser que eu estou ali, não acreditem. Ei-lo lá, não me sigam, porque eu não estou lá. Pare de andar pelas igrejas, pare de ir atrás de revelamento, busque a presença e a palavra reveladora de Deus, que Ele vai te alimentar. Você pode estar na cova, que Ele vai estar contigo. Você pode passar por qualquer situação, que Ele vai passar do teu lado. Você crê nisso? Precisamos, como Daniel, superar diariamente essas mudanças que o mundo empreende contra a nossa vida. Irmãos, nem sempre Deus, como aconteceu com Daniel, irá escolher o melhor lugar para estar nos plantando. Nem sempre vai escolher o lugar mais favorável para plantar o sírico. De repente ele vai plantar o sírico aonde plantou José. Aí o sírico de escravo vai passar a ser governador. Aí ele pega o Ivã Madeira e planta o Ivã Madeira aonde Paulo foi plantado, no pior lugar para se pregar o evangelho, na Ásia. Sabe por quê? Porque lá era o centro da adoração a Diana. Os caras ficavam milionários só fazendo estátua de ouro com a imagem de Diana. E quando Paulo chega em Éfeso, prega: vocês conhecem o Espírito Santo? Não, então recebe aí, encheram-se do Espírito Santo. Ele continua pregando na Ásia. Quando chega no momento, Demétrio olha para ele e fala assim: esse camarada está destruindo o nosso trabalho. Houve um tumulto na Ásia, houve um reboliço na Ásia. Tentaram prender Paulo, entraram no teatro para pegar Paulo. Alguns irmãos que eram discípulos de Paulo pegaram Paulo, tiraram Paulo de lá. Capítulo 1 de 2 aos Coríntios, Paulo demonstra ali o que ele sentiu na Ásia. Ele diz: pânico pela minha própria vida, eu perdi as esperanças da própria vida. Mas sabe o que aconteceu? Foi uma das igrejas que mais implantou outras igrejas. Ou seja, Deus nem sempre precisa nos colocar num lugar favorável para nos fazer florescer.
Ele pega Daniel, coloca lá na Babilônia e faz Daniel governador e faz de um rei pagão amigo dele, que dizendo: a partir de agora, só o Deus de Daniel é o Senhor. Que coisa gloriosa. Deixa eu te dar uma palavra de encorajamento. Fica buscando artifício, meios, para você tentar chegar aonde Deus já determinou que você vai chegar. Aguarde o tempo, espere o momento, porque Deus não vê limite diante dele para nos fazer florescer em qualquer que seja a terra. E o rei vai passar a ser seu amigo. O rei vai passar a gostar de você. Sabe por quê? Porque o coração do rei está nas mãos do Senhor. Que Deus te abençoe. Que Deus te faça um Daniel, um homem seletivo, uma mulher seletiva. Rafa, uma menina seletiva. Meus jovens, nós oramos pelos jovens no domingo. Pastor Luiz Carlos, lá em cima, muitos jovens, nós oramos para que eles não enredem para esse mundo, não aceitem os manjares desse mundo. Meus jovens que estão aqui, não aceitem essas mudanças loucas que o mundo está oferecendo a vocês, mas faça como Daniel. Ele aceitou simplesmente fazer a vontade de Deus e viu que Deus estava cuidando dele. Que Deus te ajude, que te abençoe. Feche seus olhos, curve sua cabeça. Senhor, em nome de Jesus, eu quero encomendar essa pequena reflexão ao coração dos meus irmãos que estão aqui nessa noite. Que essa palavra possa ter preparado os nossos corações também para recebermos os elementos nesse momento, onde os meus irmãos estarão nos ajudando, Senhor. Nós pedimos ao Senhor que nesta noite saiamos daqui com o coração firmado e confirmado como o coração daquele jovem Daniel e dos seus amigos, que sem medo da vida, sem valor pela sua própria vida, porque para eles o mais importante era o Senhor, nós possamos sair daqui confirmados no nosso coração, de que nada vai e nada poderá nos separar do amor de Deus, em nome de Jesus.